A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estou aqui numa série de mensagens, onde o tema central é o sangue de Jesus, e na mensagem anterior, você que está me acompanhando, coloquei lá como título que nós precisamos examinar a nós mesmos, né? Porque eu li para vocês 1 Coríntios, capítulo 11, onde ali foi falado sobre a ceia, porque ali tem a questão do pão, que representa o corpo de Jesus, e o cálice, que representa o sangue de Jesus. Mas foi bem observado para quem está acompanhando, só quero fazer um lembrete para dar sequência agora nessa mensagem, que foi nos orientado através do apóstolo Paulo aqui, ok? De que nós precisamos, além de examinar-se a nós mesmos, ok? Nós precisamos tomar cuidado para não comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, tá? Porque senão nós seremos réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E o que é comer, né, e beber indignamente? Isso está no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Isso foi bem explicado no vídeo anterior. Então, queridos, eu lembrei aqui de um personagem bíblico, que era até um dos apóstolos escolhido pelo próprio Senhor Jesus, que também, num dado momento ali, participou da ceia, né? Participou ali juntamente com os outros apóstolos e com Jesus. Isso está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 19, diz assim, ó: E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Já expliquei isso nos vídeos, porque foi derramado. Olha aí, favor de vós. Agora olha o versículo 21. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Nós sabemos que foi Judas, tá certo, meus amados? E também quero aqui ler com os amados irmãos uma passagem do Evangelho de João, capítulo 13, falando sobre essa questão do Judas. João 13, capítulo 13, versículo 2, diz assim, ó: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, gostaria que você pegue bem esses pontos. O diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este, né, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então, Jesus ali levanta-se da ceia, aí tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, ali o Senhor dá uma lição de humildade para que os apóstolos também possam realizar. E aí, avançando aqui na leitura do capítulo 13, você chega no versículo 21 e diz assim: Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que é aqui o apóstolo João. A esse, então, fez Simão Pedro um sinal. Pedro fez o sinal para João para perguntar para Jesus quem era o traidor, né?
dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, versículo 25, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, presta atenção, após o bocado, ou seja, após ele ter comido, imediatamente entrou nele Satanás. Olha como é forte, hein? Para alguém que está caminhando com Jesus, que está ouvindo a palavra, que está ali recebendo todas as instruções, e isso do próprio Jesus, não é minha não, não é de um outro pastor não. Então, como que estava o coração de Judas para chegar a esse ponto? Isso já vem lá de trás, amados, não é? E aí aqui, olha, Satanás entra dentro dele, diz a Bíblia. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Entendeu? E aí ele foi trair a Jesus Cristo. Amados, por que eu estou lendo aqui esta passagem? Eu lembrei disso, porque nós estamos falando do sangue de Jesus, nós estamos falando do Filho de Deus, e existe então este fato de um homem a qual foi chamado e escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Então Judas caminhou com Jesus desde o princípio do ministério até a morte, ali na crucificação, ok? E depois Judas acaba se enforcando, nós sabemos dessa história. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que Jesus, a palavra que ele ministrava era para todos, inclusive palavra para Judas. Mas Judas, amados, ele não atentava, ou não entendia, ou não queria entender. Queridos, é incrível, ele está acompanhando Jesus, ele está ouvindo a palavra, mas ele não está compreendendo, ao ponto que, né, ele acha, né, na cabeça dele, segundo outras passagens e tudo, e até historiadores e tal, que ele traindo Jesus, Jesus então iria tomar ali o reino, iria de fato libertar Israel da mão de Roma, né? E não era isso o objetivo. Por quê? Porque ele não entendia, né, a vinda de Yeshua HaMashiach, do Filho de Deus aqui na Terra. Ou seja, ele não conseguia discernir. Lembra de discernir o corpo? Não é? Você tem que discernir. Então, para que você não seja réu do sangue de Jesus. Então, ele precisava se examinar o coração, entender por quê, qual era a missão de Jesus. E ele, alguns outros também não entendiam tanto a fundo, mas ele muito mais. Então, por que eu estou trazendo este ponto aqui agora? Queridos, hoje, na igreja atual, eu sei que de lá para cá teve muitos também, mas hoje na igreja atual, vamos pensar em nós. Quantos de nós estamos realmente claros do que Cristo fez por nós na cruz? Quantos de nós até mesmo participa da ceia, ok? Participa do pão, do vinho, do suco de uva, participa dos ritos, participa dos cultos, participa até de oração, participa da palavra, mas não está entendendo. Então vai chegar uma hora que isso vai ser exposto. E ali no caso de Judas, querido, quando chegou o momento, olha que coisa, Judas ele era aquele que cuidava das ofertas, não é? E ele não era fiel ali na questão das ofertas, e Jesus sabia disso, não é? E ainda permitiu que ele continuasse ali até ao momento ali da entrega, né, da traição, onde Cristo foi depois crucificado, ok? Então, a palavra é dita para todos nós,
E quantos no meio da igreja, como eu estava dizendo, não participa também de reuniões, de cultos, de palavra, de oração e inclusive da ceia? Toma a ceia, que representa o sangue de Jesus, mas está fazendo isso de uma forma indigna. Ali no caso de Judas, chegou um momento em que Satanás entrou dentro dele e aí levou ele a fazer tudo o que vocês já sabem na história de Judas. Então, queridos, Jesus, inclusive estou lembrando aqui que quando Judas levou os guardas, ali os soldados, para prendê-lo, Judas deu um beijo, né? E Jesus chamou ele de amigo. Então, olha o amor de Cristo. Olha como que de fato ele amou a igreja, como diz no livro de Efésios, entregando a sua vida pela igreja, sabe? E a igreja que somos todos nós, são pessoas que creem em Jesus. Então, até Pedro, por exemplo, Pedro negou 3 vezes, Judas o traiu, e depois todos os abandonaram, né? E ele ficou só. Então ele fala até que os maridos têm que amar as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por elas, né? Então, olha o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo acontecendo tudo isso, e ele até falando, antecipando antes, para que todos creiam, né? Ele não desistiu, ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Mesmo sabendo de tudo isso, mas ele não desistiu de nenhum de nós. O Judas, ele que se matou, ok? Pedro, por exemplo, também passou 3 dias ali bem difíceis, porque negou a Cristo, e uma das vezes que ele negou, ali provavelmente na 3ª vez, o próprio Jesus estava ali passando e fitou os olhos nele, e ele olhou, ele viu, e Jesus ali diz a palavra de Deus que ele o amou. E Pedro, depois que negou a Cristo, dizendo que não o conhecia, saiu dali e foi chorar amargamente, sabe, queridos? E graças a Deus que ele não se matou, ele se arrependeu. Jesus, quando ressuscitou, ele disse assim: dizei aos meus discípulos, falando ali para Maria, né, para avisar os discípulos, dizei aos meus discípulos e a Pedro que eu o ressuscitei, e que vou encontrar com eles ali na Galileia. Então, olha o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo aqui que eu estou gravando, que estou aqui compartilhando com a Igreja do Senhor, é simplesmente para fazer esta menção da probabilidade de muitos na igreja estarem participando de todos os ritos, de todos os cultos, de tudo que envolve aquilo que manda a palavra de Deus, e inclusive a ceia do Senhor, mas está com o coração totalmente equivocado, sem entender o motivo pela qual Jesus Cristo veio a este mundo. E Judas, ele participava dos ritos, participava da ceia, participava de muitas reuniões com o Filho de Deus. Ele ouviu o próprio Filho de Deus pregando, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Mas quero aqui trazer à sua memória de que isto não garante a ele proteção e salvação se o coração dele não estiver realmente convertido e entendendo qual é o objetivo pela qual Jesus morreu na cruz, derramando seu sangue para salvar a cada um de nós. Queridos, não é só Judas não. Se nós não entendermos o propósito pela qual Deus enviou seu Filho, eu receio que entre muito engano, não é, nas nossas vidas, e se não for misericórdia de Deus, nós não estaremos aprovados. Então precisamos, de fato, nos humilhar diante de Deus e pedir para o Espírito Santo nos revelar cada vez mais qual o propósito de Jesus Cristo ter derramado seu sangue. E quando eu falo desse propósito, abrange a todos, sem acepção,
de pessoas. Não vamos, hipótese alguma, amados, trilhar esse caminho de Judas, tá? Quando eu falo trilhar o caminho de Judas, é não ter um coração apegado às coisas aqui de baixo, ou voltado para o propósito aqui de baixo, não. Mas é um coração voltado para o reino de Deus, para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Então, que fica aqui essa reflexão, o quanto que de mim e o quanto de você, verdadeiramente, nós estamos valorizando aquilo que Cristo fez. E valorizar é entender que ele derramou o seu sangue por todos. Você vê, Judas não queria, que Roma fosse salvo. Pelo contrário, ele queria destruir Roma, ele queria ser liberto de Roma, literal. Mas hoje nós sabemos que no coração de Jesus sempre esteve com um propósito de salvar a todos. O inimigo do nosso inimigo são os seres humanos. Jesus morreu para salvar a todos. Que nós tenhamos esse coração de compreender que se Deus usou de misericórdia para comigo e para contigo, Ele também usou para com todos. Então nós tenhamos esse coração de oração e até de compreensão. Limpe o seu coração de mágoa de quem quer que seja, pois Jesus, ele, na última hora que falou ali com Judas, ele disse: que queres, amigo? Mesmo Judas o traindo, e ainda chamou ele de amigo, para que de repente ele possa cair em si, mas infelizmente acabou se suicidando. E eu creio que Deus está dando chance para cada um de nós também nos arrepender, amados, sabe? Faça um autoexame, examine-se a si mesmo, e que o amor de Cristo esteja reinando no meio do seu coração, para entender que Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu para salvar a todos do pecado e da morte, e nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus por isso. Querido, se inscreva no canal, que eu vou estar fazendo sempre, trazendo bastante mensagens aqui. E para você ser notificado, é importante que você clique aqui no sininho, aqui abaixo, e divulgue esta mensagem para todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.